a gente vai agora resolver mais uma série de exercícios da nossa lista 4. Está chegando a parte final aí do nosso vídeo, então fica com a gente até o final que a gente tem aquelas questões que não estão com gabarito comentado na nossa lista, estão aqui com resolução em vídeo. Vem comigo! Essa questão 6 diz para nós o seguinte, pessoal, vamos lá. Questão 6. Uma jarra de suco está preenchida com 2/5 da sua capacidade. Ele não diz qual é a capacidade da jarra, só diz que 2/5 dela está preenchido com o suco. Desta forma, há copos, cada um com 1/10 avos, ou seja, 1/10 avos, ou 1/10, enfim, da capacidade da jarra. Ou seja, a capacidade do copo é 1/10 da capacidade da jarra. Continuando. E serão preenchidos totalmente pelo suco existente na jarra, claro. Quantos copos conseguimos aí preencher? Esta é a pergunta para esse problema, ok, pessoal? Então, vem comigo aqui. Você tinha 2/5, certo? Você tem 2/5 de um suco, 2/5 de um suco. Esses 2/5 vão ser derramados em X copos, eu não sei quantos copos são, tá? Mas esses 2/5 da capacidade vão ser derramados em copos que têm 1/10 da mesma capacidade da jarra que a gente está relacionando. Ou seja, a gente vai pegar 2/5 e vai dividir em copos de 1/10 da mesma capacidade da jarra que a gente está tirando o suco. Ou seja, a gente vai pegar esses 2/5 e vai dividir por 1/10. Ok? Se eu fizer isso, eu vou achar o quê? Eu vou achar um número de copos que a gente consegue preencher. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Aqui gerou um problema de divisão. Na divisão, pelo algoritmo da divisão, você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui fica 10/1. Multiplicando lá em cima, nós vamos ter 2 vezes 10 dá 20. E embaixo, 5 vezes 1 dá 5. Gerando aí exatamente 4 copos. Ok, pessoal? Portanto, a nossa resposta vai ser letra C, de certeza de que você tem aprendido muito nesse curso de matemática básica que foi feito para você sair do zero em matemática e depois aprender coisas um pouco mais complexas, aprender como a matemática funciona em relação aos concursos que você vai fazer. Tudo isso você encontra aqui no Impulsionar, tá bom? Vamos lá para mais uma questão. Bom, a gente tem a questão 8, que é uma questão aí também de vestibular. Aí, professor, pô, só matemática básica, questão de vestibular? Cara, porque não adianta eu ficar aqui no beabá só contigo, porque não é o beabá que cai na prova. O beabá que cai na prova enfim, o beabá que eu digo é no meio das operações que você deve fazer aquilo que a gente está planejando. Então, por exemplo, assim, se eu mostro para você como que você faz uma questão de matemática básica, não adianta eu só ficar lá, como é que eu multiplico frações? Vai lá. Como é que eu divido frações? Vai lá. Mas como é que isso é pedido num problema? É nesse ponto que eu quero chegar, tá? É nesse ponto que nós, como Impulsionar, queremos apresentar a você. Ou seja, algo a mais, coisas que você não vê por aí na internet, tá? Dificilmente. Então, seguinte, essa questão diz que uma fita de vídeo foi programada para gravar 6 horas. Quanto tempo já se passou se o que resta para terminar a fita é 1/3 do que já passou? Então, vamos lá a esse problema. Esse problema diz que você tem um total de 6 horas para gravar. 6 horas. Ele quer saber quanto tempo já se passou. Tá? O que já passou a gente vai chamar de X, eu não sei quem é. Tá? E o que resta para terminar é 1/3 do que já passou. Então, olha o que a gente vai fazer. O que a gente gravou, o que já foi gravado de vídeo, e gravou mais o que resta, tem que dar o quê, pessoal? Tem que dar as 6 horas, ok? Então, o que ele gravou? Olha, ele gravou X horas. Eu não sei que horas foram essas de gravação. E o que resta é 1/3, ou seja, 1/3 de X horas. Ou seja, se eu somar tudo isso, eu vou achar o quê? Vou achar 6 horas. Ok? Então, repare agora o recurso que eu vou fazer. Eu quero encontrar que número é aquele de x. Você vai falar, professor, eu nunca vi equação. O senhor ainda não mostrou a equação aqui no curso de matemática básica. Pois é, mas aqui eu vou mostrar recursos
para a gente tentar matar essa questão de forma mais otimizada possível, tá? Vamos lá. Eu vou, uma vez que aqui tem 3 como denominador, eu vou multiplicar ali por 3 em cima e embaixo, aqui, ó, para que eu tenha frações equivalentes com o mesmo denominador. Ou seja, aqui o que nós temos? Nós vamos ter 3 embaixo, 3x mais 1x em cima vai gerar para a gente 4x. Ou seja, 4x igual a 6. Se a gente otimizar isso, nós vamos ter o quê, pessoal? A gente vai ter que 4/3 dx é igual a 6. Então, galera, preste atenção aqui no que a gente vai fazer. Eu tenho que achar um número que multiplicado por 4/3 dá 6. Para isso, a gente vai ter que fazer o inverso multiplicativo. O inverso multiplicativo, cara, vai ser o seguinte. Eu tenho que tirar aquele 3 do lado esquerdo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou, dos dois lados da igualdade, eu vou multiplicar por 3, ou seja, eu vou fazer o inverso do 1/3, que está ali. Ou seja, o inverso do 1/3 significa eu multiplicar por 3 aqui, multiplicar por 3 aqui. As pessoas que já viram a equação diriam que aquele 3 que está ali embaixo passaria para lá multiplicando. Pois é. Aqui a gente simplifica e aquele 3, entre aspas, foi para lá multiplicando. Então, o que sobrou para a gente aí? Sobrou 4 vezes x. 4 vezes x é igual a 6 vezes 3. Agora, repare, aquele 4 está multiplicando. Para eu tirar aquele 4 dali, eu tenho que multiplicar pelo inverso multiplicativo do 4. Ou seja, eu vou fazer isso dos dois lados. Ó. Vou multiplicar por 1 sobre 4 aqui, por 1 sobre 4 aqui. Ok? Ou seja, esse 4 aqui de cima simplifica-se com 4 de baixo. O que resta para nós, pessoal? Resta aqui 1 vezes x, que é x, e do outro lado, 6 vezes 3 vezes 1 sobre 4. Ou seja, a gente tem x igual a 18 em cima, 4 embaixo, em horas. Ou seja, vamos dividir por 2 aqui, ó. Vou dividir por 2 em cima, por 2 embaixo, que é o MDC entre 18 e 4. Ou seja, ali em cima vai dar 9, aqui embaixo vai dar 2. E quem é 9 dividido para 2? 9 dividido para 2 é 4,5. Ou seja, a gente vai ter 4 horas e meia. 4 horas e meia ou 4 horas e 30 minutos. Que já se tinha passado. E essa era a pergunta. Quanto tempo já se passou? Ora, se passou 4 horas e meia. Ou 4,5 horas. Ou 4 horas e 30 minutos. Tudo bem, galera? Essa é a solução para esse problema. A gente vai fazer mais um problema agora. Vamos lá. Bom, a gente tem uma questão muito legal, cara, que é a questão em que um assaltante, ele assalta uma pessoa e ele é um assaltante camarada. E, na verdade, não é camarada, porque ele, além de trazer o problema ali do trauma, né, do assalto, ele ainda traumatiza o cara que não sabe matemática. Olha lá esse ladrão. Esse ladrão aqui não é o ladrão que veio matar, roubar e destruir. Ele veio para atrapalhar a matemática do Azarildo. Então, olha lá o problema. Azarildo, ele foi assaltado. Que pena, Azarildo. Vai fazer BO. Vai chegar lá no BO, o cara vai falar, é melhor fazer online. Enfim, por um ladrão camarada, o qual, ao anunciar o assalto, pediu-lhe 3/7, da quantia que o Azarildo carregava no bolso. Se nossa desafortunada vítima, que é o Azarildo, que pena, que Deus o tenha, de braços abertos, se ele reagir ao assalto, após tal acontecimento, ainda ficou com 480 conto. Qual a quantia roubada, então, pessoal? Como é que a gente resolve esse problema? Vem comigo aqui. Ele tinha um total e foi roubado 3/7. Então, se ele fala de 3/7, eu já vou pensar que esse total foi separado em 7 partes. Então, é como se ele tivesse lá 7 pedaços, 3 pedaços, 4, 5, 6, 7. Então, a gente tem 7 pedaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem uns 7 pedacinhos. Ora, desses 7 pedacinhos, ele diz para nós que 3/7 foi o quê? Foi roubado. 3/7 foi para roubo, ok? E o que restou no bolso dele? O que restou? Restou esta quantidade. Ou seja, a fração que representa o roubo foi 3 das 7, então a fração que resta para ele é 4 para completar as 7. Ok, gente? Então, ele tinha 7.
3 foram roubadas. Então, 4 sobraram para ele. Ok, turma? Vamos lá. Então, gente, vamos lá. Ele fala que essa quantidade aqui, ó, esses 4/7, equivalem a quê? Equivalem aos R$480 que sobrou no bolso dele. Então, você tem aqui R$480. Ora, quanto é que vale cada quadradinho desse? Para a gente achar quanto vale cada quadradinho desse, a gente vai pegar os 480 e dividir por 4. Ó. Dividir por 4 que eu tenho 4 quadradinhos. Então, ó, 480 dividido para 4, nós vamos achar o quê? Ó? 4 dividido para 4 dá 1. 80 dividido para 4 vai dar 20. Então, 120. Significa que cada pedacinho desse tem o quê? Tem 120. Ou seja, um quadradinho, cada quadradinho desse, possui o quê? Possui R$120. Ok? Então, a pergunta é o seguinte. Qual foi a quantia que foi roubada? Ora, se cada quadradinho tem 120, a quantidade que foi roubada foram 3 quadradinhos. Ó, 3 quadradinhos. Então, o que você vai fazer? Essa quantidade que foi roubada é 3/7 de 120. Você pode fazer essa conta ou você pode realizar qual conta, gente? 3/7 é só você pegar o 120 e multiplicar por quanto? Por 3, não é isso? Melhor, me perdoe, aqui não é 3/7 de 120, é 3/7 do total, né? Você ficaria com uma equação desse tipo, ó, corrigindo aí a minha fala. 3/7, só corrigir, 3/7 da quantia, 3/7 do valor que ele tinha é igual a 120. Mas isso aqui vai ficar mais trabalhoso, igual aquela questão anterior, não vou fazer dessa forma. O que a gente vai fazer? A gente sabe que 3 pedacinhos foi o que foi roubado, cada pedacinho vale 120. Então, o valor que foi roubado equivale a quem? O roubo do assaltante aí, camarada, vai ser o 120 3 vezes. Ora, o 120 3 vezes gerará para nós R$360. Ok, pessoal? Então, resposta aí é letra E. Tudo bem, galera? Eu espero que você tenha gostado. Eu aguardarei você no nosso próximo vídeo. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar de um novo assunto. Eu aguardo você lá no próximo assunto, porque essas aulas vão tirar você do zero em matemática. Esse é o nosso objetivo. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.